gostaria de começar já agradecendo o convite, né, de poder fazer parte desse encontro com vocês. Eu acho que esse momento é justamente para isso, para que a gente possa dividir, partilhar o que a gente sabe e o que a gente também quer aprender com vocês, né? Então, aqui vai se abrir uma conversa em que eu vou apresentar alguns pontos, inclusive algumas ferramentas, né? Então, toda a minha palestra vai girar em torno dessas ferramentas, dessas atividades que a gente pode usar com o ensino híbrido, mas eu queria continuar, não é, meu agradecimento aí em nome de Marcos Barros, que foi quem primeiro fez o convite, não é, a minha pessoa, mas também em nome de Fredson e de Tiago, né, que também fazem parte do Hub, os conheço já, e em nome da secretaria, não é, o senhor Claudson, que agora falou, em nome da Secretaria de Feira Nova, é um prazer poder estar aqui com vocês. Nem vou me apresentar mais, minha apresentação já foi feita, e nem importa tanto, o que importa é o que a gente vai conversar a partir de agora. Então, o tema é ensino híbrido, nós iremos conversar um pouquinho sobre esse tema. Caso alguém vá tendo já alguma dúvida, pode ir colocando no chat, eu acho que os meninos vão fazendo o controle dessas perguntas, tá? E aí a gente vai abrindo o microfone para que vocês possam participar, tá? Então, eu vou deixar um tempo também no final para a gente fazer esse momento de diálogo, de tirar dúvida, de conversar um pouquinho dessa realidade de vocês. Então, eu vou começar aqui compartilhando minha tela, inclusive eu vou fazer um movimento várias vezes de compartilhar, tirar, voltar, porque a gente vai usar algumas ferramentas. Espero que vocês aproveitem. No finalzinho eu vou tentar fazer um joguinho também como ferramenta, tá? Para vocês verem. Então, tudo que eu vou falar aqui vai ter umas perguntinhas no final, mas só para a gente, não é, ficar ligado de que ferramentas a gente pode utilizar com a educação híbrida, ok? Então, vamos lá aqui partilhar a apresentação. Estão conseguindo ver a minha tela? Estamos, mas ainda não está na apresentação, não é isso? Não está na apresentação, né? Não está aparecendo na apresentação. Não, você está compartilhando já, só que está compartilhando o Meet. Só abrir a apresentação. Professora? Oi, deu uma travada aqui, né? Isso. O que está dando essa instabilidade é o Grid View. Hoje ele não está com a funcionalidade 100%. Tá certo? Se você ativar ele, ele vai dar uma estabilidade no Meet. Certo. Agora vai. Agora apareceu aqui para mim. Ok? Ok. Estão conseguindo ver? Pronto. Sim. Então, esse é o nosso tema de hoje. Aulas remotas e educação híbrida, desafios e soluções. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse processo todo, o que é a educação híbrida, né, um pouquinho de informação sobre esse tema, o que é, na verdade, que muita gente pensa que é somente uma coisa e não é, e que desafios são esses e possíveis soluções que a gente pode conversar aqui. Então, esse é o nosso tema de hoje. Eu já começo mexendo um pouquinho com vocês, eu acho que vocês até já conhecem essa ferramenta, ela é muito utilizada, a Dora gosta muito, só que eu vou utilizar ela numa função diferente. Então, se alguém puder aí, não é, entrar no celular ou no próprio computador, coloca aí o www.mente.com, e aí lá vai pedir uma senha, um código, e você digita esse código aí, 153783. E tem uma perguntinha lá, você usa celular no seu cotidiano? Sim ou não? Então, só clica lá para que a gente possa ativar aí esse Mentimeter para a gente ver qual a quantidade que a gente tem. Isso faz parte do nosso processo para vocês entenderem porque eu estou perguntando do celular, tá? Então, 153783 é o número, www.mente, com i no final.com, e aí já pede o código. Eu vou só deixar de compartilhar aqui esse um pouquinho, para compartilhar o ao vivo, para a gente ver aqui como que
tá? Bem, não sei se vocês estão vendo aí a tela, eu espero que sim. Aqui continua o código, aqui em cima, para vocês acompanharem, quem não entrou ainda. Nós temos 10 pessoas participando. Nosso objetivo é que vocês aprendam depois um pouco sobre essa ferramenta. E eu vou deixar, né, com os meninos, o link de um tutorial de como você pode abrir uma tela como essa, numa apresentação que você possa dar aí, de palestra, de aula, com a educação híbrida que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, eu não vou ensinar agora como você faz, porque tem um tutorial pronto, e aí eu vou deixar o link para que os meninos coloquem, eu vou tentar colocar também no chat esse link para que vocês entrem e vejam esses tutoriais. Inclusive, todos esses tutoriais, todas as ferramentas que eu vou utilizar aqui, vão estar nesse canal de tutoriais que eu tenho, para vocês acessarem e usarem nas aulas de vocês, tá? Então, lá eu ensino como você entra, como você faz uma tela como essa, para que as pessoas possam interagir. Veja, já temos aí 19 pessoas participando, aqui mostra o número, e todo mundo aí está dando o seu sim, né? Então, a maioria das pessoas que estão respondendo até agora estão dizendo que usam o celular no cotidiano, no dia a dia. Então, temos um número aí já de 20 pessoas, tá? Então, quem não conseguiu entrar, quem não está conseguindo acessar agora o celular, né, ou já está na internet aqui participando com a gente, não tem problema. O intuito é mostrar a vocês que essa ferramenta pode ser usada, daqui a pouco a gente vai entender melhor, mas o intuito maior é ver esse uso do celular, como é que a gente está utilizando, se a gente tem esse acesso do celular em mãos, para a gente entender como a gente pode utilizar ele num dos desafios que a gente vai ver sobre a educação híbrida, certo? O ideal é que numa participação como essa, seu estudante tenha esse acesso ao celular, tenha esse acesso ao computador, que é bem rapidinho, não precisa baixar nada, vocês estão vendo aí, entrou no www.mente.com, colocou o código, já está participando, e a tela fica aqui mostrando automaticamente, online, na hora da aula, para que vocês tenham uma participação do estudante de vocês, para fazer uma revisão, para fazer uma pergunta, uma nuvem de palavras. Então, o Mentimeter, né, que é o mente.com para participação, não tem só nuvem de palavras que algumas pessoas apresentam. Ele também tem como esse aí, que mostra um gráfico de quantas pessoas estão dizendo sim ou não, né, dizendo alguma quantidade de algo. Então, ele tem várias situações que vocês podem ver, tá? Quem não participou, não entrou para participar, não tem problema, tá? Depois vocês vão ter o tutorial, vão ver como usa essa ferramenta. Eu vou tirar a tela agora, para que a gente possa continuar o nosso diálogo, vai ter várias coisas para participarem, então quem puder deixar o celular aí do lado, para participar de algumas coisinhas assim, para ver como é interessante, vai deixando, porque a gente tem mais participação daqui a pouquinho, tá bom? Então, vamos tirar aqui. E vamos voltar à tela que estávamos utilizando anteriormente da nossa apresentação. Bem, nós vimos lá, né, pelo que vocês estavam respondendo, que mais de 90% das pessoas que responderam pessoas realmente hoje em dia têm aí do próprio que a gente está usando. Vocês daqui a pouquinho vão, né, deixar o microfone ligado para me responder agora outra pergunta, todo mundo de uma vez. A pergunta agora vai ser se você usa o WhatsApp no seu dia a dia, se você tem o WhatsApp, se você usa. Você vai ligar o seu microfone, todo mundo de uma vez, e para mim, sim, todo mundo de uma vez. Vamos lá? Quem usa o WhatsApp, responde sim para mim. Vamos lá, todo mundo. Sim. Sim. Boa. Vai fechando o microfone quem já respondeu. Sim. Ótimo. Pode ir fechando o microfone quem já respondeu.
Nós tivemos aí um número, né, enorme, olha, ainda está continuando aí o sim chegando, um número imenso de pessoas que usam o WhatsApp. Sim. Ótimo. Vamos ver agora quem não usa, vamos ver, todo mundo desliga o microfone, vamos ver agora quem não usa. Quem não usa o WhatsApp de jeito nenhum, não tem o WhatsApp, não utiliza, coloca aí, né, o microfone ativo e diz não para mim, não. Quero ouvir. Não. Olha aí, uma pessoa só até agora, mais algum não? Bem, então com isso, a gente já percebe, a gente daqui a pouquinho vai conversar sobre isso, sobre o uso do celular e sobre o uso do WhatsApp. Mas eu já começo dizendo algo bem interessante. Aqui, na nossa palestra, a gente viu que se você ligar o microfone e todo mundo falar de uma vez, vai dar interferência. Né? Por isso que a gente pede, desliga o microfone, e isso a gente fala para o nosso estudante também, caso a gente dê uma aula online, isso já é uma dica, tá? Então, desliga o microfone, senão a gente não escuta, e aí todo mundo participa de algum momento e desliga o microfone, não é? Para que a gente possa continuar a nossa atividade. Mas vamos entrar agora nesse universo de ensino híbrido, tá? Então, o que é o ensino híbrido? Né? Moran coloca que o ensino híbrido, a aprendizagem híbrida, ela destaca o quê? Uma flexibilidade, uma mistura, né, de compartilhamento de espaço, de material, de ambientes. Então, muita gente acredita que o ensino híbrido só é a mistura do online com o presencial. Quando fala ensino híbrido, as pessoas logo, né, colocam esse termo. É quando você mistura online com presencial. Não só isso. O ensino híbrido, ele vem, na verdade, do inglês, né, que é o blended learning, e o blended learning, traduzido ao pé da letra, é aprendizagem híbrida. Só que a gente, no Brasil, a gente tem mania de usar o termo ensino, ensinar. A gente não utiliza muito a aprendizagem, a gente não se preocupa muito, não é, quando a gente vai falar, quando a gente vai envolver o estudante, de falar da aprendizagem. E, na verdade, o nosso trabalho é voltado para isso, é para a aprendizagem do estudante. Então, o nome mesmo, original desse processo é aprendizagem híbrida. E essa aprendizagem híbrida, ela envolve a mistura, né, a flexibilização de vários itens. Pode ser metodologias variadas, pode ser ambientes variados. Então, você pode colocar aí ambientes diferentes, como a gente está utilizando aqui. Eu utilizei, por exemplo, esse ambiente do Meeting e já usei o ambiente do Mentimeter, que é uma ferramenta, daqui a pouco a gente vai usar um outro ambiente. Então, assim, pode ser ambientes variados, pode ser ambiente online e ambiente presencial, e pode ser metodologias variadas. Eu posso usar vários métodos diferentes dentro desse ensino híbrido. Então, o ensino híbrido, né, ou aprendizagem híbrida, é bem mais amplo do que a gente entende que é só a mistura do online com a mistura do presencial. É a mistura de várias técnicas, várias metodologias, vários ambientes, certo? E também essa questão do físico digital, como tem aí no slide, do móvel, do ubíquo, da realidade física e aumentada, que trazem essas possibilidades diferenciadas. Isso é a educação híbrida, o ensino híbrido, a aprendizagem híbrida, certo? Essa mistura toda. Mas o principal aqui é a gente entender que desafios a gente tem, né, como foi muito bem colocado pelo secretário, a gente está entrando numa situação em que a gente vai continuar utilizando essas ferramentas por muito tempo, porque mesmo que a gente consiga uma parte presencial, não vai ser total, a gente vai ter que trabalhar com parcela de turma, abrir a escola só para entregar material, abrir a escola só para dar oportunidade a quem não tem acesso à tecnologia. Então, a gente vai ter que trabalhar de um formato reduzido presencial e um formato online misturado. Então, o ensino híbrido, ele começa já de agora e ele vai continuar de agora em diante. E como também já foi falado aqui, nós não temos no Brasil uma preparação para esse ensino híbrido. Consta lá nas leis, não é, do MEC, que no ensino já médio, né, a gente já pode ter 20% da carga horária online. Mas isso não foi colocado em prática nunca, a não ser por escolas privadas, né, particulares. Mas as escolas públicas não colocaram esse percentual para o professor poder trabalhar online. Ele tem que trabalhar a carga horária inteira presencial.
A gente sabe disso. E aí, essa falta de preparo que nós tivemos no Brasil como um todo, né? Isso aí vem de anos, isso aí não é questão governamental atual ou antiga, é o nosso sistema de educação que é assim. A gente até agora está atrapalhado nesse momento de pandemia, de ensino remoto, né, de aula remota. Então, como é que a gente pode fazer? Que dificuldades a gente pode ter? Que soluções a gente pode encontrar para isso tudo que a gente está vivenciando? Aqui eu coloquei alguns desafios, certo? Então, que desafios a gente está passando, principalmente para esse ensino híbrido? A gente está enfrentando desafio de preparação de material apropriada para essa aula remota, porque nem é AD, nem a aula presencial é diferenciada. Identificar aplicativos e redes para esse uso nessas aulas com os estudantes. É a família inserida, é uma dificuldade agora, as famílias, inclusive, estão passando por dificuldade para acompanhar os filhos, né? A tecnologia, não é, caiu na nossa realidade, assim, de uma hora para outra, então não estávamos preparados, inclusive eu pesquiso sobre a questão da tecnologia com professores, muitos professores não sabiam, não sabem utilizar muitas das ferramentas para esse uso de aula, né, remota. O que mais? Como gravar uma aula? De repente caiu no nosso colo. Como é que eu vou gravar uma aula? Eu vou ter que gravar uma aula com tempo total, 50 minutos de uma aula falando no vídeo? Então, como gravar essa aula? Que equipamento eu posso usar? Que ferramenta eu posso utilizar? Como usar essas ferramentas de aulas síncronas? Aulas síncronas são essas que a gente está tendo aqui, no momento, todo mundo junto, online, certo? Então, como utilizar essas ferramentas? O Google Meet, o Zoom, né, o Jitsi, que são algumas das ferramentas de fazer esses encontros online. Como é que eu posso utilizar? Como é que eu posso fazer a tela aparecer para todo mundo? Né, como é que eu posso pegar uma tela da internet? Tudo isso. Meu estudante tem acesso à internet e a essas ferramentas? Ele vai ter esse acesso? Né? Outra dificuldade imensa que, por exemplo, na nossa escola estamos passando no IFPE Campus Recife, não começamos a aula ainda, porque não temos os estudantes, mais de 50% não têm acesso à internet, certo? Não tem acesso a essa tecnologia. Esse envolvimento emocional, será que a gente pensa nisso? Será que eu tenho que cobrar demais do meu estudante nesse momento de pandemia? Mas será que todo mundo está em casa saudável? Ninguém passou por um momento de perda? Ou está passando com alguém doente? Então, tudo isso tem que ser levado em conta, tudo isso é um desafio. Gente, o que é que eu quero que vocês façam agora? Que vocês pensem nesse desafio e participem comigo de outra atividade, né, que a gente pode lá conversar já um pouquinho, o que você pensa que pode modificar uma dessas estruturas, até mesmo o que vocês estão vivenciando, mais formação, será que mais palestras, colocar a mão na massa, como a gente viu que vocês vão colocar a partir da semana que vem, ou então fazer mesmo, tentar, testar, sei lá, utilizar alguma coisa específica que vocês acham que vai funcionar. Eu queria que vocês participassem comigo em uma outra atividade e uma outra ferramenta, que também tem tutorial para vocês depois, se quiserem usar essa ferramenta, tá? Que é um quadro interativo, é o Jamboard, e nesse quadro interativo, eu vou colocar o link lá no chat para vocês participarem. Vocês só vai poder participar desse quadro quem tiver com computador, então vai aí na outra tela e procura participar. Eu também não preciso que todos tentem, mas que a gente tenha algum acesso para a gente entender como é que ele funciona. E ele é um quadro que a gente pode tanto escrever, como a gente pode utilizar o que a gente vai utilizar aqui. Ó. Quando você entrar, você vai colocar uma nota, como essa, aqui. Então, você vai colocar ela em qualquer lugar do quadro. Lá no quadro vai ter essa pergunta. Nossas soluções. Que soluções a gente poderia encontrar para aqueles problemas que eu falei? Qualquer solução, tá? Então, você clica aqui do lado, digita a sua solução, salva, que vai ter o botãozinho para salvar, clica fora e pronto. Pode sair que o seu quadrinho vai ficar lá igual a esse que está aqui, ele vai ficar por aqui pela tela, certo? E a gente vai organizando daqui a pouco, eu mostro a tela para vocês verem, certo, gente? Então, eu vou colocar agora o link, e eu queria que você já fosse pensando que solução, qualquer uma, eu poderia pensar para melhorar essas situações que eu coloquei anteriormente. Então, aqui estão as situações, né, os problemas, os desafios, né, então, preparar material, identificar aplicativo, e o que eu poderia ver como solução? Que soluções eu posso ver para esse aplicativo aqui, para a gente utilizar, certo? Então, vou interromper aqui, voltar para a telinha.
com vocês e vamos ver aqui o que vocês vão situação. Os tutoriais, daqui a pouquinho eu coloco para vocês também. Eu vou copiar aqui. E vou colocar agorinha aqui no chat, tá? Para vocês irem entrando aí. Pronto. O link já está aí, coloquei agorinha no chat. Quem tiver com computador, basta clicar em cima, já vai aparecer aquela tela, você já vai lá escrevendo alguma coisa e não vai mostrar, não sei que você sabe, mas não vai mostrar nem quem fez, tá? Então, é só para a gente ter algumas frases lá que vocês possam colocar. Quando eu tiver poucas, a gente já para que a gente continue aqui. Só para vocês verem mais uma ferramenta. Já tem gente entrando por lá, que eu já vi. Basta pegar, clicar do lado esquerdo, onde tem nota autoadesiva, ir lá e fazer a sua notinha. Vamos ver? Ó, não sei se vocês já estão vendo aqui comigo, mas eu já estou aqui dentro da tela e a gente está esperando alguém escrever, certo? Eu tenho várias pessoas que já entraram, mas aí, ó, você vai aqui do lado esquerdo, gente, tá? Do lado esquerdo vai ter nota, isso, já tem um aqui, ótimo. Pode deixar em cima mesmo que eu vou organizando para vocês, tá? Já vou colocando aqui e organizando. Estão vendo? Pode escolher a cor da nota que quiser, isso. Olha aí o pessoal participando, tá vendo? Não tá dizendo quem é, a gente não precisa saber quem é. Isso é para você trabalhar com o seu estudante, ele pode mudar, inclusive, a cor, como essa pessoa mudou. E aqui a gente tem várias pessoas aqui participando já, tá vendo? E a gente vai mexendo online. E aí você vai mostrando lá ao seu estudante o que as pessoas estão pensando sobre determinado conteúdo, por exemplo. Então, algumas soluções que a gente já vê aqui na tela, ó, mais formação, né? Então, a gente está precisando mesmo, estamos carentes de formação. Buscar conhecimento tecnológico é importante, esses tutoriais, para que você aprenda, né, a fazer esse material, tá? O que mais? Ofertar internet de qualidade nas escolas, para que os alunos desprovidos possam acessar. Super concordo, isso aqui é algo funcional e que eles vão ter que pensar. Mais formações aqui, melhor acesso a materiais, acesso à internet de qualidade para todos os estudantes e professores, concordo. Inclusive, meu computador aqui, a bateria morreu nesse período, porque a gente está usando esses encontros online, e ele não sustentou a bateria, só ligado na internet, na rede, então é bem complicado. Mais formações aqui, ó, já é mais um. E aí você pode ir unindo, tá vendo, e fazendo o seu quadro. Rede de internet mais fácil, né, de fácil acesso. Olha lá quantas pessoas participando, tá vendo? Aí aqui, buscar mais conhecimento. Mais outro aqui, ó. Começar as aulas com envolvimento emocional, antes de pensar em aplicar assuntos curriculares, perfeito. A gente tem que pensar no emocional. Preparação, ofertar internet de qualidade, né? Aqui, colaborar para acesso dos alunos à internet. Aqui, ó, mais formações, muita gente pedindo mais formações. A gente tem várias respostas aqui, ó, utilizar mais ferramentas. Bem, eu acredito que deu para vocês participarem aí, verem como funciona esse quadro, né, internet de qualidade. Então, a internet e a questão de mais formações, né, tomou conta aqui do nosso ambiente, né. Então, se vocês quiserem mexer mais depois, vão entrando e vão mexendo, a gente vai deixando aqui, vai ficar tudo salvo para mim, tá? Então, podem ir entrando, continuar mexendo, e, como eu disse, tem o tutorial para vocês aprenderem como que vocês podem utilizar essa ferramenta do Jamboard, certo, gente? Então, deixa eu parar aqui essa apresentação. Isso, e voltamos aqui à nossa tela original de nossa apresentação.
Bem, então, continuando, vocês viram outra ferramenta para o pessoal participar, e vocês foram aí participando comigo. A gente viu várias dicas, nenhuma delas entrou em uma das soluções, né, que a gente traz aqui, que a gente vai começar agora. Então, eu utilizo nas minhas aulas, e antes que essa pandemia acontecesse, eu já tinha feito isso, né? Eu já tinha me preparado sem nem saber que iria ter algo assim. Eu tenho todas as minhas turmas e todos os meus estudantes ligados no WhatsApp comigo. Então, eu fiz a perguntinha lá no início, quem usa celular? A gente viu que mais de 90% desse grupo, de mais de 100 professores aqui, usam celular. Fiz a pergunta depois para o microfone aberto. Quem utiliza o WhatsApp e quem não utiliza? A gente também teve pouquíssima resposta do não. Eu acredito também que mais de 90% utiliza o WhatsApp. E por que eu proponho, né, nas minhas aulas, que eu uso a sala de aula invertida, que é um dos métodos de educação híbrida. Então, o WhatsApp é importante, gente, porque ele faz algumas das soluções que vocês colocaram lá. Por exemplo, a internet. A maioria dos planos de celular hoje em dia disponibilizam o WhatsApp gratuito dentro do plano. Ou seja, ele não vai gastar mais dados. Você pode acessar o WhatsApp livremente, tá? Então, isso já é um ponto positivo para a gente usar o WhatsApp. Segundo, ele é um canal que quase todo mundo já usa, já utiliza. E mesmo que o estudante não tenha, talvez o pai tenha. Mas esse WhatsApp vai ser para quê? Para bater papo? Não. Ele é para você enviar material para o seu estudante. E aí você faz um grupo da turma e você fecha esse celular, tá? Esse WhatsApp. Ah, mas eu não quero dar o meu número para o meu estudante. Eu tenho medo que ele fique ligando, que ele fique, não é? A gente tem esses medos também, essas situações. Você pode, no caso, pegar um WhatsApp extra, pegar um número extra para isso, mas é uma dica minha, não é? Eu uso o meu número e eu não tenho meus estudantes me aperreando, porque eu coloco as regras. E aí eu volto para o início dessa palestra. No início, a gente abriu os microfones, e quando vocês foram fechando os microfones, eu falei da importância de fechar o microfone. Senão fica fazendo interferência e a gente não escuta. Então, se a gente coloca regras, o grupo é fechado, só quem manda material sou eu, então só o professor manda material, e o estudante vai só receber esse material. E se alguém quiser falar comigo, fala em nome do representante de turma. E aí só o representante vai ter esse acesso de conversa comigo. E eu digo a eles, se vocês entrarem em contato sem ser pelo representante, que só ele eu vou colocar na minha agenda, eu não vou responder. Isso em várias situações. Numa situação como essa agora, depois que entrou a pandemia, eu abri meu celular, o número. E aí eu disse, gente, se alguém precisar tirar alguma dúvida, quiser saber alguma coisa, entre em contato. Eu abri. Mas nesse momento agora. E, pasmem, quase nenhum estudante me procurou. Eu acho que 2 me procuraram para tirar uma dúvida de uma professora que estava doente no campus para saber se ela estava melhor. E passaram a informação para a turma. Tá? Então, eles não entraram em contato, mesmo eu abrindo o contato com eles. Então, realmente, quando você dita regras, quando você faz o contrato lá com eles, realmente acontece. E se você tiver medo, pega um chip, compra um chip extra, só para isso, só para o WhatsApp. E aí você utiliza só para os seus grupos, tá? Então, ele vai servir de repositório de material. Áudio, vídeo, podcast, você manda para eles e eles vão utilizar. E a outra situação, quando é uma cidade pequena, não é menor, ou uma escola de bairro, é você utilizar material impresso para entrega. Alguns países já fazem isso hoje, entregam esse material impresso para aqueles que não têm internet. Então, você manda o material para quem tem acesso, tem o WhatsApp, e você manda, né, as pessoas que não têm acesso irem buscar na escola o pacote de apostila ou alguma coisa que você possa enviar, certo? Bem, então essas são algumas das saídas, fora as formações para os professores, os tutoriais, que é o que a gente está tentando fazer, não é? Eu mesmo estou criando esses tutoriais para ajudar quem não sabe usar, mas usar nas suas aulas, porque quando a gente voltar, a gente vai continuar utilizando o online, como a gente falou. Então, se a gente souber usar mais ferramentas, melhor, tá? Vamos adiante. Tempo das aulas gravadas é outra coisa que todo mundo tem a dúvida, né? Eu vou gravar minha aula para enviar para o meu estudante pelo WhatsApp ou pelo YouTube, se eu fizer um canal. Eu tenho que gravar minha aula 50 minutos falando assim, como a gente está aqui na palestra? Não. A gravação de aula, ela tem que ter um tempo bem reduzido. 10 minutos, 20 minutos no máximo.
Por quê? Vamos pensar no presencial. Se eu tiver com 50 minutos de aula presencial, o que é que eu vou fazer com o meu estudante? Eu vou passar material, exercício, fazer uma chamada, fazer uma brincadeira, vou fazer uma explicação de matéria. Eu tenho várias coisas para fazer e movimentar minha aula. Eu não vou ficar 50 minutos explicando uma matéria no quadro. Eu acredito que ninguém faz isso hoje em dia. Então, eu tenho outros recursos para utilizar naquela aula presencial. Na aula online, na aula remota também. Você tem que mexer com o seu estudante. Seja numa aula como essa que a gente está tendo na palestra, eu já coloquei vocês para usarem celular, para falarem, já coloquei vocês para irem lá naquele quadro, mexer no quadro. Então, eu coloquei outras coisas para completar o nosso tempo, para não ficar cansativo. Um vídeo, ele tem que ser curto, porque no vídeo, você vai propor que seu estudante faça coisas. Ó, o vídeo é explicativo, tá aí, mas faça o exercício tal do livro, faça o exercício da apostila. Então, ele complementa a aula, os 50 minutos, produzindo algo em casa, certo? E uma dica, coloque o estudante de vocês para produzir, que eles vão amar. Produzir vídeo, produzir áudio. Então, coloque ele para enviar esse material para você, quem tem plataforma, quem for usar uma plataforma como o Google Classroom, ou então como um Ava, né, um Moodle, se a escola disponibilizar, passa atividade para eles enviarem para você, que eles vão amar fazer grupos, e eles podem fazer esses grupos também de forma remota, tá? Então, são alternativas para vocês irem pensando. Lembre-se, voltando ao ensino híbrido. A educação híbrida, o nome é aprendizagem híbrida. Pensar na aprendizagem do estudante. Gente, a gente não pensa, mas o estudante é que é dono da aprendizagem. Na educação híbrida e nas metodologias ativas, a gente tem que dar esse protagonismo a ele, que a gente também não tem no nosso sistema. A gente é acostumado, a gente, professor, dar o passo a passo, e a gente ficar ali, tá certo, tá errado, faça assim. E não é. A gente dá as ferramentas, a gente entrega para eles vídeo, link de internet, para que eles estudem, pesquisem, e aí sim você vai para a prática. Vamos praticar. E aí, na prática, você atende às dificuldades. E não o contrário. A gente faz o quê? A gente explica, tem dúvida, explica de novo. Não, é assim. E a gente fica lá sempre com a nossa mãozinha junto. Não, faça assim, vá por aqui, vá por ali, né? E, na verdade, o estudante é que tem que fazer isso para aprender. Já perceberam quando a gente vai estudar e ler um texto, ou a gente vai colocar a mão na massa, o quanto a gente aprende mais? Eles também têm que ser assim. Então, a gente tem que propor essa aprendizagem deles, tá, gente? A gente tem que enviar material, a gente tem que acostumar o nosso estudante a ser dono da sua aprendizagem, inclusive para escolher como eles gostam de aprender. Né? Então, exemplo, se eu perguntasse aqui, que eu não vou abrir o microfone, senão a gente não acaba nunca, né? Mas se eu perguntasse aqui, por exemplo, como você gosta de receber mensagem no WhatsApp, uma coisa simples. Alguns vão dizer, eu adoro vídeo. Outros vão dizer, eu adoro texto, prefiro texto. Eu adoro passar áudio. Tem hora que eu passo áudio de 4 minutos para minha mãe. Né? Então, cada um tem um estilo aí. Eu, por exemplo, odeio vídeo e odeio áudio, né, no WhatsApp. Tudo eu respondo com mensagem escrita. Isso já diz um pouquinho de como é minha aprendizagem, certo? Então, já reflete um pouquinho como é minha aprendizagem. Se vier material para mim, eu vou preferir estudar como? Da forma escrita, um livro, uma apostila, ler, marcar, escrever. É a minha forma de aprender. Então, o estudante ele tem que encontrar isso também. Vocês também têm que encontrar o modo de vocês, tá? Porque para a gente aprende melhor com o nosso estilo de aprendizagem. São tudo coisas relacionadas ao ensino híbrido. As metodologias ativas, ao estudante tendo que colocar essa mão na massa, certo? Vamos adiante, vão anotando aí as perguntas que vocês têm, tá? Para a gente daqui a pouco abrir o bate-papo. Bem, aqui são as 3 ferramentas, eu não vou usar as 3 hoje, porque o Kahoot, ele é mais utilizado, esse aqui, ele é mais utilizado na forma online, ao vivo, e é mais complicadinho para a gente utilizar, mas eu explico como utiliza lá nas ferramentas, no tutorial. Mas a gente já usou hoje o Mentimeter,
A gente já usou hoje o Jamboard. Nenhum desses o estudante precisa baixar nada. Ele entra com código, como vocês viram, ou com link e já respondem. Então, tem como você dinamizar, né, dar uma dinâmica na sua aula, certo? E aí, os tutoriais, eu vou colocar depois o link, tanto aqui no chat, quanto por Tiago e Fred, para eles mandarem para os e-mails, para os WhatsApp de vocês, tá? E a questão de gravação de vídeo, a dica que a gente traz, eu não vou explicar nada, porque eu sei que vão ter formação sobre isso, com certeza. Tiago tem aí um tutorial e também tem a formação do Loom perfeita que ele passou para a gente. Então, o Loom como gravação de vídeo para aula, tá? Ele é perfeito, ele grava só a tela, ele grava você com a tela e ele grava só você escolhe. Ele tem um item importante que não baixa nada para o seu computador também, fica tudo na nuvem. Então, é bem interessante de utilizar, é um dos mais simples que eu já utilizei. Então, com certeza vocês vão ter formação sobre isso, mas já grava o nome, Loom, para que vocês testem, né, para que vocês tentem fazer as gravações. E aí, eu abro um parênteses para dizer que, aqui no início, eu falei que você pode usar o WhatsApp para enviar esse material, áudio, vídeo e podcast, né? Áudio, podcast e apostila. Bem, eu tenho que gravar todos os meus vídeos de aula, tem que ser eu gravando? Na situação que a gente está passando, as escolas vão pedir que a gente grave muita coisa também. Mas não é necessário só você gravar, não. Você pode assistir alguma coisa que tenha no YouTube, alguma aula interessante, assista até o fim, você, professor, assista, veja se está tudo corretinho, do jeito que você quer, e mande o link para seu estudante assistir aquela aula. Para outras fontes, mas você é que tem que mandar o link. Esse é o nosso papel. Dar ao estudante ferramentas para que ele estude. Então, o vídeo pode ser gravado por você, ou um link que você já tenha e você envia para o seu estudante assistir aquela aula ali, tá? O podcast, também já tem muito podcast na rede, mas você também pode gravar o seu com o celular, tá? Então, colocou o celular, gravou, enviou para o estudante aquela aula. E a apostila. E por que eu coloquei os 3? É importante você enviar os 3 de cada matéria. Não agora, né? A gente está aprendendo ainda. Por que é importante enviar os 3? Para que você atinja todos os estilos de aprendizagem dos estudantes. Tem estudante que vai assistir o vídeo, tem estudante que vai ouvir o podcast, e tem estudante que vai ler a apostila, e tem estudante que vai fazer os 3. Então, você dá prioridade aí à aprendizagem, ao estilo de aprendizagem, tá? Essa é uma dica lá para frente, quando vocês estiverem acostumados. Quem já está acostumado já pode começar a fazer. Então, coloca 3 itens sempre para disponibilizar isso e para acessibilidade, gente. Hoje em dia, a gente tem que pensar na acessibilidade, né, nas deficiências que a gente tem, e aí, se você manda 3 materiais assim, você vai conseguir, né, atingir um público bem maior, tá? Bem, e aí a gente vem para essa parte do exemplo do Loom, né, que ninguém fique com essa cara que eu saí aqui, mas foi na hora do print screen lá, de fazer a cópia, saiu assim, mas eu deixei. Então, aqui está um exemplo de tela gravando com o Loom. Eu gravo aqui o meu slide e aqui aparece, né, a minha fala, eu explicando para o estudante. Eu poderia também só gravar isso aqui, né, só o slide, sem eu aparecer, e eu poderia só gravar a minha pessoa na tela toda completa, tá? Então, é a dica do Loom para vocês aprenderem. Quando vocês verem aí, vai ter formação do Loom, corre todo mundo, porque é um dos melhores para ser utilizado aí nesse momento. E a outra proposta que eu trago é a atividade maker, né, com os estudantes. O que seria a atividade maker? Do produzir, do fazer com as mãos. O maker, do inglês novamente, vem desse processo do fazer, tá? Do fazer por si só. E aí, gente, eu trago algumas propostas aqui. A primeira é o Clube do Desenho, que você pode utilizar com seus estudantes ou com a família. Também envolve o emocional, que alguém falou. Vamos pensar no emocional. Então, você pode fazer um clube do desenho da sua disciplina. Vamos fazer um desenho hoje de alguma matéria, ciência, geografia, tá? Ou você pode fazer um clube de desenho do próprio dia a dia. Como você está se sentindo? Tente aí fazer um desenho. Ou então você pode fazer um bobinho como o meu, que eu envolvi a família, e cada um faz um desenho bestinha por semana. O carro, todo mundo desenha o carro, posta no WhatsApp, a gente comenta o desenho um do outro, e aí eu envolvo nesse meu clube, por exemplo, pessoas de 7 anos de idade
até pessoas com 73 anos de idade, são só membros da minha família, mas eu tirei com isso 2 pessoas que estavam quase depressivas nesse momento todo, por estar com saudade da família. E aí a gente envolveu ali, toda semana, toda quinta-feira, a gente tem um encontro no WhatsApp para falar dos desenhos, e aí todo mundo melhorou um pouquinho nesse contexto, certo? Então, você pode fazer com os estudantes, e aí eles vão desenhar mesmo, vão desenhar no papel, tira foto, né, com o celular e envia para o grupo. O outro é o uso de cartazes e post-it, tipo aquela aula do Jamboard online, só que feita em casa. Você pode propor que os estudantes façam um cartaz, desenhem uma folha de papel, faça com aqueles post-its, né, com aqueles adesivos, eles fazem, tiram a foto e enviam. Então, também é uma maneira de mandar eles usarem, não é, a criatividade deles, tá? E aí, o último que eu já dei, a ideia, eu vou dar novamente, é os próprios estudantes fazerem seus vídeos, seus podcasts, suas apostilas, e mandar para você pelo WhatsApp também, tá? Então, eles vão ter que produzir o vídeo, vão ter que produzir o áudio, e aí eles enviam por e-mail, então você envolve aí os estudantes na produção. Quando a gente está produzindo, está envolvido ali produzindo, eu tenho que fazer, eu tenho que desenhar, a gente desenvolve várias habilidades, né? A gente vai conseguir parar um tempo em casa, focar, fazer algo manual, então voltar esse tempo, mesmo em aulas não presenciais, a gente tem como voltar, digitaliza, tira a foto, e envia para mostrar para a pessoa. Então, são atividades que também resolvem bastante, principalmente o emocional, tá? Envolvimento emocional. Você está desenhando, está produzindo, e aí é bem interessante para o estudante, certo? Bem, a gente vai ter mais uma palavrinha aqui para a gente fechar nossa fala, porque a gente vai ter um game, vai ter um jogo para ver quem estava atento nessa nossa palestra, e daqui a pouco eu abro para a gente conversar, tá? Então, para fechar, é mais uma fala de Morin, né? Esse livro, inclusive, é dele com o Bassi, que é importantíssimo para quem quiser depois, vai ter as referências daqui a pouquinho para vocês verem, tá? Caso vocês queiram aí procurar, para se inteirar mais sobre ensino híbrido, sobre sala de aula invertida, sobre metodologias ativas, então, é um livro excelente. E aí ele fala justamente que as metodologias ativas são essas estratégias de ensino centrado na participação efetiva dos estudantes. Eles que vão fazer o quê? A construção do processo de aprendizagem, de forma flexível, interligada e híbrida. Então, as metodologias ativas no mundo conectado e digital expressam-se por meio de modelos de ensino híbridos, né, com muitas possíveis combinações, online, presencial, online, ferramentas diferentes, presencial com maker, então vai ter lá um encontro presencial, manda eles desenharem, manda eles fazerem um cartaz, né, então essa junção, essa mistura. E a junção de metodologia ativa com modelo flexível e híbrido produz o quê? Contribuição importante para o desenho de soluções atuais da aprendizagem de hoje. Isso foi de 2018, né, a reprodução desse livro de forma online, mas ele é de 2017. Vejam o quanto a gente já perdeu de tempo, essa discussão ela já vem há um tempo, né, falando das tecnologias digitais, do ensino híbrido, e a gente só veio entrar nesse universo agora por conta desse momento de pandemia, né? A gente vai entrar agora num game, é mais uma ferramenta que eu trago, essa não tem um tutorial ainda, mas eu vou fazer, tá? Então, olha, vocês vão jogar um pouquinho. Vocês vão entrar aí também pelo celular ou pelo computador, nesse sitezinho que diz joinmyquiz.com e vão colocar esse código, certo? Eu também vou colocar o link, quem quiser entrar direto com o link, coloque o seu nome ou um apelido, para você ver depois como é que está a sua colocação. Quanto mais rápido você responder, melhor, e é sobre coisas que a gente viu hoje, só para a gente brincar um pouquinho e ver como é diferente esse jogo online aqui que a gente pode fazer com os estudantes, certo? Então, entra aí no joinmyquiz.com, coloca esse código 9191082, eu vou colocar o link direto agora no chat, e aí vocês vão poder entrar e jogar. Eu vou dar um tempinho curto, vou abrir a tela para mostrar como é que o jogo tá, mas tenta entrar, porque esse é muito legal, os estudantes vão amar esse jogo, tá? Esse game, é muito interessante. Vamos ver aqui como é que vocês vão se sair. Vou colocar o link, no link vai ter esse número novamente, tá? Vou ter que sair a tela. Quem anotou, eu vou colocar lá no chat, e aí vocês vão ver esse número já já.
Vamos ver aqui. Vou colocar agora o link para vocês. Então, quem não tem anotado, está no chat agora, 9191082. Quem quiser, clica direto nesse link que eu coloquei agora e já joga lá para a gente ver bem rapidinho como é que está o resultado de vocês. A gente sabe também que algumas pessoas não gostam muito de games, de jogos, não tem problema, vai vendo o resultado comigo aqui daqui a pouquinho, mas quem puder entrar, são só 4 perguntinhas que eu fiz, bem rápido, é só clicar na resposta, tem um tempo para responder, e a gente vai vendo aí como é que cada um está se saindo. Aí o número de novo para vocês, 9191082. E agora vamos ver se alguém entrou para fazer o game, hein? A Isabela teve um comentário acerca do jogo não estar em português. Eu posso explicar como pode aperfeiçoar isso? Pode sim, pode explicar. Quando você abrir no computador uma plataforma educacional ou alguma ferramenta que esteja em inglês, você clica com o botão direito do seu mouse e aperta em traduzir para o português. Tá certo? É uma dica que eu dou para vocês. Aí vai traduzir a página. Botão direito, traduzir para o português. E aí, estão conseguindo? Teve um questionamento de quem está pelo celular, o que pode ser feito. Com o celular, basta entrar. Deixa eu ver se eu consigo aqui achar. Eu já comecei o game. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Então, aqui, ó, entra aqui no Join My Quiz, pelo celular.com, joinmyquiz.com, e coloca, vai pedir lá o código 9191082. Olha lá, eu tenho 70 pessoas dentro desse game aqui. E eu já tenho aqui, ó, alguns resultados, colocações, eu acho que vocês estão vendo aí. Estão vendo aqui? Então, eu tenho os resultados. Esse resultado, ele vai modificando de acordo com quem vai entrando e fazendo mais rápido. Alguém pode perguntar, eu respondi na mesma velocidade, tá aqui, ó. Os primeiros lugares, tá certo? Se acertaram, pontuação, tá tudo aqui, ó. Todo mundo que entrou e fez, tá aqui, ó.
aí você tem como ver tudo isso aqui, certo? Quem errou, o que errou. E, inclusive, aqui você pode conectar seus estudantes e enviar um e-mail, né, para os pais, por exemplo, dizendo o resultado, que seu filho não está estudando, né, que está precisando observar melhor as questões. Então, está aqui todo mundo que foi entrando, né, tem gente que entrou e não respondeu ainda, ou então não respondeu nada, perdeu tempo. Então, está aqui todo mundo que entrou, vai ficar aqui, né, com resultado, e isso você pode utilizar de várias formas. Você pode utilizar como jogo mesmo. Primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar, eu vou dar uma premiação. A gente sempre diz que não é bom sempre competir, sempre colocar essa competição na aula. Então, você pode utilizar isso aqui mesmo para você. Eles jogam, brincam, e você coloca para você saber como seus estudantes estão saindo da aula. Se realmente estão, né, conseguindo, qual a porcentagem que você tem de estudantes que acertaram, que erraram. Então, você vai ter tudo aqui, né, de acordo com questões. Aqui foi de jogadores. Se eu apertar de acordo com perguntas, vai dizer aquela que mais teve acerto. Tá vendo? Ó? A que mais teve acerto foi essa. Qual a metodologia que usamos nessa palestra? Ensino híbrido. Então, essa foi a que mais teve acerto. Depois veio essa aqui. Então, a gente tem por pergunta, né, tem uma visão geral, né, tem os primeiros lugares. Então, se eu quisesse colocar aqui primeiro lugar, segundo lugar, eu ia colocar, certo? Ó. Então, eu tenho aqui, inclusive, o que cada pergunta que cada pessoa acertou. Então, eu tenho aqui todos os meus estudantes e eu vou saber o que cada um acertou e errou, podendo até pontuá-los, né, colocar uma nota para isso, certo? E você pode fazer esse game gratuitamente, depois eu faço o tutorial dele, né, mas é bem interessante, dá para entrar muita gente, dá para você deixar aberto por um período, por isso que eu indiquei ele, não o Kahoot, porque esse aqui tem como você deixar um período. Eu deixei esse jogo aberto até amanhã, 1h da manhã, se eu não me engano. Então, quem não entrou e quiser entrar depois, entra e joga, tá? Para ver. Mas eu deixei aberto até 1h da manhã, certo? E aí, aqui a gente tem o total de participantes, ó, 70 e tudo mais, tá, gente? Bem, para a gente fechar aqui, vou mostrar para vocês lá qual o final da nossa apresentação. Pronto, acho que desligaram, eu vi agora, Fredson. Fredson não, Tiago. Eu vi agora isso. Eu só voltar aqui, eu estava. Pronto. Então, aqui, vocês estão vendo aí a referência, eu vou mandar esse PDF para vocês, tá? Vocês vão ter acesso. Aqui são todas as minhas redes, vocês também vão ter acesso. Inclusive, aqui tem os tutoriais, que é esse aqui, no Instagram 2, o YouTube 2, é o IP Tecnotips, vocês vão ter lá todos os tutoriais, mas eu vou mandar também para vocês terem acesso aqui pelo link, tá? Enquanto a gente vai vendo as perguntas, eu vou colocar o link aqui dos 3 tutoriais. Certo, gente? Agora sim, eu vou abrir aqui para que vocês possam fazer perguntas, olhando para meu rostinho aqui, para a gente poder responder tudo que teve de pergunta. Não sei se já teve alguma, Tiago está olhando aí. Está fazendo sucesso. A gente começar o bate-papo. Os professores tirando avanços. Todo mundo está vendo aqui, interessante, que amor, muito bom. E está perguntando onde vai estar esse tutorial. Em breve ela vai estar divulgando. Ela manda para a gente manda para a rede, né, Isso. Isabel? Eu vou colocar aqui os links, os links agora, Tiago, mas eu vou mandar para vocês também. O NIT, ele vai fazer um compilado dos 3 bate-papos que a gente teve em relação aos materiais para estar divulgando. Tudo bem? Deixa eu ver se aparece alguma pergunta, algum comentário para a gente falar. Façam perguntas aí, pessoal, hora é essa. Tiago e Isabel, só importante dizer que esse momento, eu poderia mais ou menos designá-lo de aperitivos. A gente teve um aperitivo com Dora, depois teve com Betânia, eu acho, Simone Laureano, e agora com Isabel, porque a partir da próxima semana, como eu disse no início da nossa fala, nós iremos intensificar esses processos formativos. Aquilo que a gente está vendo agora de maneira
mais superficial de conhecer e ter acesso à informação. Vocês já devem, acompanhem, pede gentilmente que acompanhe a nossa página do MTA ou da educação nas redes sociais. Já foi posto desde ontem todo o cronograma formativo para o mês de julho, e vocês vão perceber que lá nós vamos estar mostrando como utilizar essas ferramentas, só que com uma formação específica. Hoje a professora Isabel, ela fez um apanhado geral de vários métodos e utensílios e meios que poderíamos usar, mas ela não se ateve de maneira aprofundada em cada um, até porque não era o propósito, claro. O propósito era apresentar as metodologias ativas, ensinos híbridos, mas a partir do dia 7 nós iremos, cada dia, 1h30 de formação, em média 2 horas, vai depender nós vamos estar sendo específico por área, intensificando, e a gente só vai liberar os professores daquela formação quando todos estiverem apropriados do conhecimento, o mão na massa. Se também nós, até para dinamizar o processo, nós fracionamos a formação por modalidades, educação infantil, porque também esses aplicativos e essas plataformas, elas atendem de acordo com o nível cognitivo. Então, como construir um material pensando na educação infantil, nos anos iniciais, nos anos finais, para a EJA, perceba, por exemplo, que o aluno da EJA, alguns deles não têm a mesma facilidade em operar instrumentos digitais. Então, a partir da próxima semana, a gente sai desse campo mais teórico, conceitual, de estar conhecendo o processo, para um processo mesmo de mão na massa, de aprender, e nós vamos, foi dito e eu reforço, disponibilizar para vocês pelo menos 5 instrumentos, 5 canais, meios que nós vamos nos aprofundar para poder. Também, assim, para você ter ideia, o MTA conseguiu levantar mais de 20 plataformas, mas não adianta a gente querer atirar para todos os lados e não ser efetivos em nenhum. Quais são aqueles que, para nós, nesse momento, usa menos dados de aluno, dados de celulares, usa menos pacotes de dados, porque eu tenho Wi-Fi, você tem, mas alguns alunos não. Então, quais plataformas nós poderíamos usar que consiga ser de fácil acesso, de pouco consumo ou de consumo zero, por exemplo? A gente está pensando em todos esses contextos. Pra você ter ideia, e aí me permita só comparar, né? A professora Isabel, ela dá aula para o IFPE, uma escola da rede federal. Pressupõe-se que as estruturas prediais, estruturais, pressupõe-se, sejam melhor do que a nossa, e ela mesmo disse que até agora não conseguiram implementar aulas ainda, porque são carentes de algumas coisas. Nós, ainda com nossas limitações que temos, e eu vi aqui, por exemplo, muita gente dizer, a internet de qualidade, indiscutível. Vou usar até uma expressão bem bonitinha do direito, é sine qua non que para esse momento tenhamos internet de qualidade. Principalmente quando retornarmos, e as aulas serão, sim, de maneira com rodízio. Por enquanto, esse modelo que nós tínhamos até 17 de março não vai existir. Mas a gente vai, sim. Então, pediram aí no bloco de sugestões mais formações. Sim, haverá mais formações. O intuito desse bloco do MTA, do Hub Educat da UFPE, nós estamos firmando uma parceria que deve ser assinado agora esses dias, com o Núcleo de Tecnologia e Educação da Rural, do programa Florescer da Rural. Então, a gente está, sim, buscando parcerias, projetos que possam estar nos fortalecendo. Aí você vai perguntar, Claudson, e a questão estrutural da escola? Nós fomos contemplados recentemente com um recurso do governo federal chamado Educação Conectada. E quando vocês voltarem, todas as escolas, todas as escolas urbanas, para ser mais preciso, porque o projeto não contempla as escolas rurais, terão internet em banda larga com pelo menos 100 megas, gigas, sei lá, a maior potência que tiver aí, eu não sou lá, mas 100 megas, eu imagino. No mínimo 100, mas a Padre Nicolau 300, a Iva Ferreira 300, a João Murilo 300, para que a gente possa ter acesso e o professor possa ter uma internet de melhor qualidade, e que ele consiga trabalhar, por exemplo, mesmo que de forma híbrida, porque a gente vai ter um dia que vai estar com 15 alunos em sala e 15 em casa. Mas como é que eu faço para acompanhar esses alunos que estão em casa? De maneira híbrida, eu consigo trabalhar simultaneamente com o meu aluno presencial e com o meu... E para isso eu preciso de uma internet de qualidade. Teremos
Já estamos com o recurso em conta, as escolas estão, não seremos nós que iremos operar. Agora, não mandei instalar ainda, porque se a gente instalar, vai estar pagando. Se a gente for pagar agora nesse momento, está pagando uma internet que não vai estar usando, porque as aulas estão encerradas. Então, quando a gente souber o dia exato que as aulas vão voltar, já estamos com a empresa que o FNDE cadastrou para oferecer, é uma empresa que tem que estar cadastrada com todas as licenças e todos os documentos em dia, e quando nós soubermos do retorno das aulas, a data, a gente começa 3 semanas antes a montar em todas as escolas, da creche até o Padre Nicolau, as escolas rurais ainda não serão contempladas, porque nem veio recurso para isso, e os fornecedores não levam internet para a área rural, que é um dos grandes problemas da gente. Mas eu disse no início da minha fala, e volto a reforçar, para cada momento o remédio adequado, e nós estamos buscando, com todas as limitações e dificuldades que são inerentes a esse momento, formando, e vocês vão ver a partir da próxima semana. Eu vi aqui os elogios, a turma estava comentando, muita gente dizendo, boa, excelente dica. Próxima semana vocês vão ter essas informações mais mastigadas mesmo, e vão se apropriar melhor com os meninos que já passaram por esse curso. Tiago, Laílson, Fredson e outras pessoas que nós iremos convidar para estar dando essa formação. Então, pode ter certeza que aquilo que compete à Secretaria da Educação, à gestão da gente, nós vamos estar ofertando. Pedimos, naturalmente, a colaboração de vocês do outro lado, já que nós estamos literalmente do outro lado, online, no sentido de estar aproveitando esses momentos formativos e replicando ele para mitigarem os processos e os déficits educacionais. A expressão é mitigar mesmo, porque a gente também tem consciência que nós não vamos conseguir fazer o que fazíamos antes do que estava acontecendo. Mas a gente pode, se a gente pode diminuir os abismos, nós diminuiremos. E eu não consigo ver diminuir, mitigar, reduzir os impactos, se não for através da educação. Valeu. Obrigado pela contribuição, secretário. E justamente isso, próximas ações no ITE, a gente está trabalhando com a EDTech, Educação e Tecnologia, a gente vai estar nessa parte mais prática daqui para frente, esse momento de sensibilização que a gente está passando, para, enfim, a gente conseguir fazer essas formações mão na massa. Estão dizendo aqui que seria interessante notebooks ofertados para os professores, viu, secretário? Não sei, os comentários aqui disseram que a formação é muito boa, precisa muito da ajuda nessas tecnologias, o pessoal está aqui engajado, ótima palestra, excelente formação, enfim, até agora nenhum questionamento. Tiago, teve uma perguntinha sobre a avaliação. Foi. Em qual momento dessas aulas remotas poderemos fazer uma avaliação da aprendizagem, professor Isabel? Quem falou isso foi Maria Fernanda. Eu esqueci, inclusive, de falar sobre isso. A avaliação também é diferenciada nesse processo de aula remota. Claro que cada escola vai trabalhar, vai dizer algumas, como as ferramentas que vocês vão usar e como vocês podem melhorar essa questão de avaliação, mas é algo para estar atento. Eu acho que também tem que ter uma palestra, tem que ter uma formação sobre a questão avaliativa, porque ela modifica um pouquinho, principalmente nesse processo todo de aula online. Então, como você pode avaliar? Uma das formas é através de participação. Por exemplo, naquele quadro que vocês participaram, eu poderia pedir para vocês assinarem embaixo o nome, aí eu saberia os alunos que participaram. Esse jogo também é um modo de você avaliar. Os alunos estão participando do diálogo, de um chat, então, são modos diferenciados, né, de forma online, de você avaliar, e também tem ferramentas próprias para avaliação online, tá? Tem N ferramentas como formulário, Google Formulário, que já faz uma prova com link, o aluno responde no celular e já sai a nota, porque você tem como pontuar. Mas tudo isso é como o secretário falou, como o Tiago falou, tem que ter formação, vocês vão ter formações extras, vai surgir mais necessidade, tá, gente? Então, vocês vão ter que utilizar também essas necessidades para fazerem novas formações. Então, o item formação, ele vai ficar meio permanente aí por um tempo, e vocês vão aprendendo formas diferenciadas de avaliação nesse processo. Eu percebi intrinsecamente a seguinte pergunta, Isabel. A metodologia de aprendizagem híbrida, ou ensino híbrido, só é possível com a utilização de um celular ou um notebook? Bem, no sentido geral, tem que ter algum meio de uso online. Porque, como a gente falou no início,
é a mistura de várias técnicas, de várias dinâmicas, surge inicialmente dessa mistura do online com presencial, então, normalmente teria esse uso, mas você pode usar no modo presencial ou no modo maker, que eu sugeri aqui, do estudante fazer essa mesma participação em estruturas de cartazes. Então, aquele quadro que a gente fez, se você pegar um cartaz, uma cartolina, colocar na sala e levar alguns papeizinhos ou alguns daqueles que são adesivos, o estudante ele participa da mesma forma, ele escreve e vai colar no quadro e você vai ter essa participação também efetiva e híbrida. Então, o híbrido normalmente é mistura de atividades, é mistura de algo, de técnicas, de dinâmicas, e muito voltado para essa mistura, online, presencial, certo? Então, tem um pouco da necessidade de algo online, mas não necessariamente. Perfeito. Deixa eu ver se aparece mais algum comentário. A Gilma diz que a gente deve ir devagar, pois estamos todos engateando diante de um total novo que ninguém esperava. Justamente isso, né, Bel? Isso. Não adianta também vocês quererem se apropriar de várias ferramentas de uma vez. Então, sempre a gente diz assim, ó, escolhe uma maneira de gravar aula. Então, escolhe um equipamento, um jeito. E aí, vocês vão ter as formações. Eu acredito que vocês vão apresentar o Loom, né, Tiago? Então, se você escolhe o Loom, então você vai gravar só com aquele. Você não vai procurar outro meio. Esse é o Loom, eu vou usar ele. Eu, por enquanto, vou utilizar tal ferramenta. Não adianta vocês quererem também se apropriar de tudo de uma vez, que tudo isso que a gente vai se apropriando leva tempo, tá? Por exemplo, esse último joguinho, eu me apropriei dele faz uns 2 dias que eu venho treinando nele para apresentar para vocês. Então, são coisas que a gente vai pegando com o tempo, tá? Tem um monte de ferramenta, como, né, o próprio secretário colocou, tem um monte de ferramenta disponível, não adianta querer abarcar tudo. Não adianta fazer 1000 cursos, não adianta fazer... Então, vai escolhendo com o tempo. Eu vou escolher tal, do que foi dado, eu vou escolher tal situação para usar. Eu vou usar tal coisa para gravar, eu vou usar o celular, e aí você se apropria daquilo para poder continuar se apropriando de outras necessidades, de outras informações, tá? Não vão também cair nessa onda de fazer tudo que vier pela frente, que também não vai funcionar, certo? Tudo com cuidado, tudo observando a estrutura de vocês, certo? Todo o país está passando por isso, eu concordo demais com o que foi colocado, e eu parabenizo imensamente vocês estarem tendo uma formação com a presença de um secretário que está vendo tudo, está anotando, está acompanhando. Gente, isso é muito difícil de se ver. Então, a cidade, a Secretaria de Educação sai na frente, vocês estão na frente só por conta disso. Nós estamos iniciando o processo de formação do IFPE, semana que vem ainda. Então, nós passamos 3 meses parados. Os professores que não tinham o que fazer estavam totalmente parados, estudantes parados, né, procurando por si só alguma coisa para fazer. Então, veja o quanto a gente está atrasado numa instituição que é federal, como foi dita, que o MEC já colocou há um tempão aula remota para a gente dar, mas que a gente precisa se organizar. Então, vocês estão saindo na frente, vocês estão aí no momento de interação já faz um tempo, terminando um ciclo hoje, iniciando outro semana que vem, uma participação massiva, linda. Eu parabenizo cada professor que está aqui nesse momento, né, cada pessoa que se disponibilizou a assistir a palestra, a ter esse momento de formação. Então, vocês estão querendo, outra coisa importantíssima nesse processo todo, e parabenizo e agradeço todos os comentários que eu vi passando por aqui, eu não li todos, mas eu vi passando, agradecendo, né, pela formação, parabenizando. A gente tenta fazer o possível para dividir esse conhecimento com vocês, certo? Então, a gente que sabe um pouquinho mais, a gente está tentando fazer essa divisão, partilhar, para ver se a gente sai desse momento, e como foi colocado, a educação, eu também acredito que a educação é a saída para tudo, e é por isso que a gente está nessa situação, que a gente não tem um processo educacional no país como um todo, né, unificado, é complicado. Então, assim, nós temos um país também imenso, né, nosso país, ele é grande territorialmente e tudo. Então, assim, vamos pensar tudo com carinho, pensar positivo,
né? Eu sempre digo, pensem positivo, certo? Façam, tentem, porque o momento realmente é esse. Todo mundo aprendendo, todo mundo se ajudando. Eu vi que algumas pessoas também disseram que já entraram no meu canal, eu agradeço. Lá eu vou colocar também tutoriais. Então, você vai ter formação, você tem um tutorial, você assiste. Então, tudo complementando. Eu acho que é isso, eu já vou agradecendo. Tem mais alguma pergunta? Eu estou agradecendo, estou em momento de agradecimento para não esquecer, né? Não, E parabenizando, mas vejam aí. Não apareceu ainda, você vai entender essa frase. A palavra é gratidão. Essa frase a gente escuta bastante, né? Enfim, a palavra gratidão, a gente agradece, Bel, pela maravilhosa contribuição para a rede, pelas contribuições que vão ficar marcadas realmente na sensibilização que a gente tentou promover através de conseguimos, certamente, ao meu ver, nesse primeiro ciclo do bate-papo docente, dizer à rede que na próxima semana a gente já inicia o nosso primeiro Education Technology. Vai ser a primeira EDTech, que vai ser realizada pela Secretaria de Educação através do MITIE. Esse Education Technology, ele é voltado para o desenvolvimento de algumas habilidades em relação à utilização de ferramentas educacionais, então realmente vai ser algo mão na massa. O NITIE, ele preparou essas formações estruturadas de forma gradativa, das mais simples às essenciais, até aquelas mais complexas, que exigem um pouco mais, e são mais robustas em seu uso, então a gente vai gradativamente seguindo nos passos de crescimento em relação à utilização das tecnologias. Já dizer para os professores da rede que aqui se encontram, que na próxima semana, na primeira EDTech vai ser realizada no dia 7, que vai ser no seguinte modelo. Das 10 às 12 horas, vai ser a formação com a educação infantil e os anos iniciais, e das 14 às 16 horas, do mesmo dia 7, anos finais e EJA. Nós tivemos a preocupação de dividir esses 2 turnos, porque a gente vai apresentar um modelo de apresentação de ferramentas para utilização nos anos iniciais, que tem uma abordagem completamente diferente do que a gente aborda nos anos finais. Então, o NITIE e a Secretaria de Educação tiveram essa preocupação no momento de fazer essa aplicabilidade e utilização de ferramentas para os professores, para os gestores e coordenadores da rede. Então, mais uma vez, Bel, muito obrigado pela participação, aos professores que estiveram presentes, a toda a equipe que está trabalhando nas ações que estão sendo realizadas, a Claudson, a Gerli, a Fredson, a Laílson, que tem se dedicado imensamente para levar o melhor que existe nesse momento, que a gente sabe que é um momento difícil e atípico, mas que vai ficar muitas contribuições para a educação brasileira. Também gostaria de dizer que a ata ela já foi sendo observada durante a reunião, então os queridos não precisam colocar novamente o nome, que a gente já está observando. O formulário de avaliação, Laílson vai falar como vai ser aplicado, e logo após Laílson disponibilizar esse formulário de avaliação, é muito importante que preencham, porque as ações que o NITIE realiza através da secretaria, elas tomam como rumo os formulários. A gente viu alguns comentários, seria mais interessante a gente participar e comentar, e a gente viu que a gente deu mais abertura para isso, dentre outros, tá certo? Então, após Laílson falar, eu passo a palavra para Claudson, ele encerra se despedindo e agradecendo novamente a todos aqui. Laílson. Olá, pessoal, boa tarde. Agora esperamos a sua avaliação, né, que se faz muito importante para as realizações futuras. O formulário já está disponível e ele ficará aberto até às 8 horas. Tá? Só você ir aí no chat, clicar e responder. Ok, pessoal? Só um destaque: o formulário fica aberto até às 8, mas é muito interessante que você responda antes do prazo final. Responda após o término da formação. Tudo bem? Claudson? Não, só agradecer mesmo. Eu pus no chat, mas talvez algumas pessoas